Em 1978, sob a liderança de Deng Xiaoping, a China iniciou reformas econômicas, abandonando políticas centralizadas e adotando uma economia socialista de mercado. Isso resultou em um crescimento econômico notável e atraiu investimentos estrangeiros. Essa política de portas abertas incentivou o comércio internacional e a cooperação econômica. A China se tornou um polo de manufatura global, impulsionando suas exportações e atraindo empresas multinacionais. A China, hoje em dia, enfrenta diversas dinâmicas geopolíticas e conflitos externos. A geopolítica chinesa é complexa, marcada por uma busca por influência global, disputas territoriais e desafios nas relações bilaterais. Esses elementos têm implicações significativas para a ordem global, e separamos para vocês os mais interessantes. Antes de continuarmos, deixe aqui o seu like e se inscreva no nosso canal para ficar sempre por dentro das mais diversas curiosidades e saber o que ninguém mais sabe. Taiwan. O conflito entre a China e Taiwan remonta à Guerra Civil Chinesa, quando as forças do KMT enfrentaram os comunistas liderados por Mao Zedong. Após a vitória dos comunistas em 1949, o governo do KMT se refugiou na ilha de Taiwan. A partir disso, a China considera Taiwan uma província rebelde e parte inseparável do seu território. Essa posição é baseada na política de uma China, que afirma que tanto a China continental quanto Taiwan, considerada República da China, fazem parte de uma única nação. O complexo é que Taiwan possui seu próprio governo, forças armadas e política interna. Inclusive, o sistema judicial de Taiwan é independente e tem uma Suprema Corte. Diante dessa situação, a China mantém uma postura militar significativa, incluindo exercícios militares e ameaças de intervenção caso Taiwan declare independência formal. Podemos ver que, internacionalmente, a China busca isolar diplomaticamente Taiwan, pressionando países a não reconhecerem sua independência. Isso leva a uma constante batalha diplomática e competição pela legitimidade internacional. A comunidade global acaba cedendo à China, por causa do poderio da nação nos dias atuais. No entanto, muitos países mantêm laços informais com Taiwan, incluindo acordos comerciais e de cooperação. Hong Kong. Até 1997, Hong Kong foi uma colônia britânica. Nesse ano, a soberania foi devolvida à China sob o princípio um país, dois sistemas, garantindo a Hong Kong um alto grau de autonomia, incluindo seu próprio sistema legal, sistema político e econômico. Nos últimos anos, Hong Kong tem tido sua autonomia ameaçada. Em 2020, as tensões se intensificaram. A China impôs uma lei de segurança nacional em Hong Kong, visando suprimir atividades que considera subversivas, separatistas ou terroristas. A comunidade internacional expressou preocupação com a situação em Hong Kong, pois pelo que parece, há intenção por parte do governo chinês de acabar com a autonomia dessa ilha. Hong Kong é um importante centro financeiro e econômico, e as turbulências políticas têm impactado a estabilidade e a confiança dos investidores globalmente, pois retirada sua liberdade econômica, retira-se também sua atratividade. Mar do Sul da China. O conflito geopolítico no Mar do Sul da China envolve várias nações que disputam a soberania sobre ilhas, recifes e recursos marítimos nessa região. As principais disputas envolvem China, Taiwan, Vietnã, Filipinas, Malásia e Brunei. Esse conflito tem profundas raízes históricas, reivindicações territoriais concorrentes, interesses estratégicos econômicos e de segurança. Antes da formação da República Popular da China, RPC, várias nações, incluindo o Vietnã, as Filipinas e outros países vizinhos, faziam reivindicações territoriais sobre ilhas e recifes. Após a fundação da RPC em 1949, o governo chinês manteve e ampliou as reivindicações territoriais feitas pelo governo anterior, utilizando o conceito da linha de 9 traços, que demarca uma vasta área no Mar do Sul da China, representando 90% da região. Então, em 1974, houve um conflito entre a China e o Vietnã pelo controle das Ilhas Paracel, resultando em uma vitória chinesa e a ocupação do território disputado. Nas últimas 2 décadas, a China intensificou suas atividades no Mar do Sul, construindo ilhas artificiais em recifes e atóis disputados.
Algumas dessas ilhas foram militarizadas, com a instalação de pistas de pouso, sistemas de defesa aérea e outras infraestruturas militares. Para simplificar, alguns países do Sudeste Asiático já discutiam entre si de quem seria a soberania das ilhas desse lugar. Contudo, a China não concordou com nenhum deles e impôs a ideia de que todo lugar pertencia a ela. A situação é complicada e acentuada pela presença de potências externas, como os Estados Unidos, que também têm interesses estratégicos na área. Estados Unidos. As relações entre a China e os Estados Unidos podem ser descritas como estáveis, tendo passado por muitos momentos de tensão e de reconciliação desde o primeiro contato entre os países, motivado tanto por questões econômicas, notadamente comerciais, quanto políticas e diplomáticas. Embora haja muitos relatos de intensas desavenças durante os séculos XVIII e XIX, a origem dos conflitos e tensões atuais entre ambos os países é identificada a partir de meados do século XX, quando os Estados Unidos apoiaram os nacionalistas durante a Revolução Chinesa, além de terem assinado um acordo de proteção mútua com Taiwan, território considerado uma província rebelde pela China. Após isso, os países envolveram-se numa competição por influência global, com sistemas políticos e ideologias diferentes contribuindo para relações tensas. Os dois impuseram tarifas sobre os produtos um do outro, gerando uma guerra comercial. Tem também o fator tecnológico. Os Estados Unidos acusam a China de impor condições desfavoráveis às empresas estrangeiras que desejam fazer negócios no mercado chinês. Isso muitas vezes inclui compartilhar conhecimentos tecnológicos e segredos comerciais com parceiros locais, em troca de acesso ao mercado. Além disso, a China enfrentou críticas por práticas que resultam na violação de direitos autorais, cópias não autorizadas de produtos e pirataria intelectual. Mas a mais grave das acusações não formais que os Estados Unidos têm contra a China seria as alegações de espionagem cibernética, que se concentra no suposto envolvimento de hackers chineses em ataques cibernéticos contra empresas e organizações estrangeiras para obter informações confidenciais e propriedade intelectual. Além disso, a China tem sido criticada internacionalmente, de forma mais incisiva pelos Estados Unidos, por sua construção de ilhas artificiais e instalações militares em áreas disputadas. Essas atividades aumentaram as tensões na região, pois outros países veem isso como uma violação de suas soberanias territoriais. A presença militar dos Estados Unidos na área tem sido uma resposta às tensões crescentes. Os Estados Unidos realizam regularmente operações de liberdade de navegação no Mar do Sul da China para demonstrar que consideram essas águas internacionais e não aceitam as reivindicações excessivas da China sobre vastas partes da região. Há também, por parte dos Estados Unidos, preocupações com os direitos humanos, incluindo o tratamento dos muçulmanos uigures em Xinjiang. Há relatos de que centenas de milhares de uigures e outros grupos muçulmanos têm sido detidos em campos de reeducação. O governo chinês inicialmente negou a existência desses campos, mas depois os descreveu como centros de treinamento vocacional destinados a combater o extremismo religioso. Os uigures enfrentam um alto nível de vigilância, incluindo o uso extensivo de tecnologia de reconhecimento facial, coleta de dados biométricos e monitoramento das atividades diárias, contendo proibição de suas práticas religiosas. Além das detenções em massa, há relatos de violência física, tortura, trabalhos forçados e tratamento desumano nos campos de reeducação. A maior parte da comunidade internacional está contra essas práticas contra esse grupo étnico da China, mas estamos dando ênfase nos Estados Unidos por ele representar a maior potência ocidental, e deter as maiores repressões contra atitudes do governo chinês consideradas antidemocráticas. Em vista de tudo isso, a questão de Hong Kong também contribui para as tensões, já que a comunidade internacional deseja que Hong Kong permaneça autônomo. Por último, o que agravou o relacionamento da China e Estados Unidos foi a pandemia de Covid-19. Algumas autoridades e figuras públicas nos Estados Unidos expressaram críticas à China, acusando o país de falta de transparência e cooperação no início da pandemia. As alegações incluem demora na notificação da comunidade internacional sobre a gravidade do vírus, supressão de informações e restrição ao acesso de investigadores internacionais, fazendo com que a distribuição global de vacinas contra a Covid-19 virasse um campo de competição e diplomacia.
Nessa época, muitos países buscaram aumentar sua influência por meio do fornecimento de vacinas, além de avançar suas próprias agendas de saúde pública. Com toda essa correria, a pandemia destacou a vulnerabilidade das cadeias de abastecimento globais, levando os Estados Unidos a repensarem sua dependência de certos produtos e tecnologias chinesas, com esforços para repatriar ou diversificar as cadeias de suprimentos. O que você acha desse assunto? Compartilhe com a gente a sua opinião. E para continuar nos acompanhando, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho de notificação. Se você gostou desse vídeo, confira nossos vídeos anteriores. Esperamos você no próximo vídeo.